E todos digam: desejo a cada um de vós, nesta reunião de obreiros, em nome de Jesus. Eu sei que tem estado aqui por um longo tempo e o Senhor abençoa a sua fidelidade. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo treinamento dos obreiros. Obrigado pelo treino que estamos recebendo de uma forma global. E agradecemos por causa dessas coisas práticas que têm compartilhado e revelado para nós. Oramos, Senhor, assim que o ministério está nas nossas mãos, faremos tudo que fomos ensinados de uma forma prática e aproveitável em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que todos os nossos esforços iremos juntar em ajuda a trazer as almas para o reino em milhões, em nome de Jesus. É assim que formos fiéis em te servir. Senhor, esteja com cada um. Responda às nossas orações. E ajude-nos, Senhor, a crescer como gigantes no Senhor, gigantes na fé, em nome de Jesus. Alcance, cumpra a sua palavra em cada vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Possa sentar, Deus te abençoe. Estamos a ver para o livro de João 3 esta noite. Estamos a ler a partir do versículo 3. João 3, versículo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Versículo 4 diz-nos: levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E somos dito no versículo 5, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. No versículo 12, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. No versículo 14, ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. No versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Está aqui a singularidade única, prática e a ação de Jesus Cristo. Então, ele sabia que estava prestes ao seu tempo. Isso significa deixar o mundo. Estava para ir através do caminho da cruz, que lhe seria tão doloroso, triste, infeliz, se maravilhando como iria suportar a dor. E até a coroa de espinho na sua cabeça. Ensinou a lição de uma forma prática.
ensinou pela palavra da boca, mas também veio aos discípulos de uma forma de surpresa, aquilo que um mestre nunca tinha feito para o seu servo, aquilo que um pastor nunca tinha feito para as ovelhas, aquilo que nenhum senhor tinha feito para um certo homem. Carregou a bacia e colocou, introduziu água e amarrou, cingiu-se uma toalha em volta de si e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um, e enxugando-lhes todos. Estavam se maravilhando. Então, o que Cristo estava fazendo? Por que Cristo estava fazendo aquelas coisas? E lhes disse: me chamais mestre e o Senhor. E disseram sim, porque eu sou. Então, se eu sou o Senhor, sou o mestre, lavei os vossos pés, o Senhor, o mestre lavando os pés dos discípulos, assim também lavai-vos uns aos outros os pés. O servo não é grande que o seu Senhor, nem aquele, o enviado maior do que o que o envia. Dou-vos um exemplo, isto é o que devem fazer. E abençoado, bem-aventurado, glorificado e favorecido do Senhor sois, se sabeis disto e fazeis para que ele não lhes deu um capítulo apenas para aprender, memorizar e ensinando outras pessoas. Ele fez algo prático e quer com que nós façamos isto também, algo prático. Esta noite estamos a olhar para o tema, a humildade graciosa exemplificada por Cristo. Humildade graciosa, isto não é algo superficial, é humildade. Isto não é algo que aprendemos dos livros, é humildade. E não é uma humildade gerada por homens. Isso irá requerer a graça de Deus, uma humildade graciosa, exemplificada por Cristo. Três coisas estamos a olhar. Estamos a olhar para o ponto número 1, a humildade exemplar do Altíssimo Príncipe. És o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E o príncipe da paz, e o Pai que o exaltou como príncipe, o príncipe alto, altíssimo. É assim, aqui temos o seu exemplo da humildade, a humildade exemplar do Altíssimo Príncipe. Número 2, a humildade experiente, que assim como nós estamos a seguir ao Senhor, temos que experimentar isto. Temos que estar associados a Cristo, nos unir com Cristo, afiliados com Cristo, ajuntados com Cristo, ter parceria com Cristo. Então, existe a parte da pureza e a parte da graça. Então, a humildade tem que fluir na nossa vida. A humildade que iremos experimentar do coração e demonstrar essa humildade no nosso coração. A humildade experiente com pureza de coração. E devemos demonstrar isso. Há uma coisa que dizer que temos essa experiência, mas também a demonstração, assim como Jesus Cristo demonstrou. Nós também, como cristãos, e cremos no Senhor e transformou a nossa vida, então assim teremos a humildade expressa, a humildade explícita nos peregrinos ligados ao céu. As pessoas devem estar certo. A razão pela qual estão no céu é que eventualmente quer entrar no céu. E Jesus Cristo diz, exceto que te humilhes, assim como essas criancinhas, assim entrarás no reino de Deus. Assim temos a humildade explícita nos peregrinos ligados ao céu. Número um, temos
A humildade exemplar do Altíssimo Príncipe. Já lemos alguma referência no livro de João 13. Como é que pode ser explícito? Como é que pode identificar? Como é que pode olhar para a composição da humildade que Cristo manifestou? H da humildade, alteza deixado ao lado. Ele deixou de lado a sua alta posição, colocou de lado a sua alta autoridade, colocou de lado a sua alta personalidade. Ele era o mestre, mas colocou isso ao lado. João 13, lendo a partir do versículo 4. João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. As suas roupas, muito especial, são as roupas que aquela mulher tocou e a hemorragia de 12 anos parou. As suas roupas são as roupas que o soldado que até lutou para alcançar. E essa marca, essa roupa, da sua autoridade e majestade, ele colocou isso ao lado. Isso é humildade. Então, quando colocamos ao lado a nossa alta posição, seja real ou imaginada, seja real, colocamos de lado, ou imaginária, colocamos de lado. Em livro de Filipenses 2, Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. Isso colocou ao lado. E somos dito no versículo 7. No versículo 7 diz-nos: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. No versículo 8, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo. Esse é Deus, este é o Criador, este é aquele que existe desde o princípio para sempre, e colocou tudo ao lado e tornou-se obediente, mesmo obediente até a morte da cruz. E o H, alteza, deixado de lado. O U, singularidade, nos atos do Senhor. Não irás encontrar nenhum outro líder, em nenhum senhor, algum redentor, qualquer um na supremacia, fazendo em qualquer lugar, em qualquer canto, fazendo isto, fazendo essa coisa única. Sabemos, o Senhor colocou, implantou dentro de nós a sua natureza não fingida, não simplesmente de boca para fora. Isto não é drama, é algo real. Que a personalidade singular, o Senhor trouxe para nós em João 13, versículo 7. E respondeu Jesus, disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Isto não é algo comum, é algo incomum, é único, singular. Não irás encontrar isso na história. Não irás encontrar isso em situações contemporâneas, porque o que eu faço não irás entender, porque nunca tens visto alguma coisa como isto. Ele disse-lhes em Mateus versículo 20, Mateus 20, 7, disseram-lhe, porém, ninguém já acelerou, diz-lhe o Senhor, ide vós também, e vinha receber o que fora justo. Então, ele quis se conformar com os servos. No versículo 28, diz-nos: mesmo o Filho do Homem veio para ministrar, mas não para ser ministrado, e dar a sua vida
para o resgate de muitos. M, da humildade, é mansidão. Não irás te proclamar ser justo ou ser humilde e não estar satisfeito. Estou manso o suficiente. Vamos olhar para o livro de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. E foi me dito também em Gálatas 6, versículo 1. A mansidão de Cristo, como isso será transformado para o nosso coração. Gálatas 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Aprendemos da humildade de Cristo, da mansidão de Cristo que demonstrou neste tempo, quando lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor, que é o que requer, para que esteja implantado em nós e seja expressa por nós, não que estaremos caminhando e queremos nos orgulhar que nós somos grandes o suficiente que os nossos irmãos, mais que o povo de Deus. Mas temos que colocar de lado a nossa posição, a nossa exaltação, a nossa profissão, qualquer coisa que tivermos. E a mansidade e a bondade deve ministrar no povo de Deus. E a identificação com a servidão é normal. A responsabilidade de um servo, levar água e lavar os pés dos seus mestres. Quando volta de uma viagem onde tenham sujado, o servo tem que se humilhar e lavar os pés dos seus mestres. Em Israel, não agora. Agora, Cristo identificou-se com os servos. Pode imaginar daquilo que um servo normalmente pode fazer. Em casa, o que é que um servo faz? No trabalho, o que é que um servo faz? Na comunidade, o que é que um servo faz? Na machamba, o que é que um servo faz? Reconecte isso. Então, agora, você é um homem graduado, é algo grande. É um profissional, algo grande. És uma pessoa em estima, é grandioso. E és uma pessoa notável no meio das pessoas, no meio do povo de Deus, é grandioso. Pode fazer esse serviço de um servo, ou irás dizer, isso está debaixo da minha dignidade. A lição que Cristo está nos ensinando é que você, qualquer posição que você tem, onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo, que nunca dirá qualquer parte em serviço ao corpo de Cristo esteja debaixo daquilo que você tem. Então tem que se identificar com a servidão. Diz no livro de Lucas 22, versículo 27. 27. Pois qual é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou Jesus, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o único caminho para o Senhor. Ele diz, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Será que você já aprendeu que você, como cristão, vai servir sem orgulho, servir sem reclamar, servir sem compulsão
irás servir, não quando as pessoas vierem diante de ti, vão se humilhar, vão te pedir, Senhor, por favor. Cristo diz, de uma forma voluntária, de uma forma honrável, eu estou no vosso meio como aquele que serve. Ele, da humildade, a mansidão na assistência leal. A mansidão na assistência leal. Viemos para ajudar outras pessoas. Viemos para assistir outras pessoas, fazemos isso com humildade. E a humildade vai requerer que sejamos mansos, não aqueles que gritam, não proclamando. Somos leais no nosso serviço, no nosso trabalho, não exaltando o nosso talento, a nossa habilidade, o nosso conhecimento, o nosso nome, o nosso padrão, qualquer coisa que nós sejamos, queremos exaltar isso no meio das pessoas, não iremos lhes dizer, eu vim para te ajudar, eu vim para te visitar, eu vim fazer-te um acompanhamento. Então, primeiro tenho que me introduzir a mim mesmo, para que você saiba a qualidade e a grandiosidade do homem ou da mulher que veio para te ajudar. Então, isso significa não há mansidão ali. Olha para Mateus 11, versículo 21. Tomai o meu jugo sobre vós. Veja o que... Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, isto é que nós devemos aprender. Temos que aprender e levar tudo a Deus em oração, para que Ele possa implantar essa natureza em nós, para que não seja simplesmente uma coisa fantástica, uma coisa superficial. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o coração da mansidão que irá produzir as obras de mansidão. E encontrareis descanso para a vossa alma. E temos o I da humildade, impressão, sem anúncio alto. Quando Cristo lavou os pés dos discípulos, Ele estava impressionando alguma coisa neles. Ele estava querendo com que eles pudessem ter alguma coisa. Ele estava mostrando alguma coisa para eles. Sem alto anúncio. Sabemos que há pessoas que precisam de soprar trombeta, tocar trombetas, antes que prestem a sua ajuda. Sabemos que se seguimos o ensino de Jesus Cristo, Ele diz, quando tu dás alguma coisa, a sua ajuda, quando tu ajuda alguém, fazendo alguma coisa para alguém, não permita com que a sua mão esquerda saiba aquilo que a sua mão direita faz. Não permita com que a sua mão esquerda saiba aquilo que faz a mão direita. Será que nós ainda praticamos isso? Ou é daqueles que quando quer oferecer alguma coisa a alguém, até coloca o seu nome em letras maiúsculas, letras gigantes, para ser sabido que você que está a dar. Será que estamos a fazer como Jesus Cristo, que traz uma impressão para servir, uma impressão para dar, uma impressão para limpar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, sem nenhum anúncio alto? Em João 13, versículo 15. Porque eu vos dei um exemplo. É assim como devemos seguir é assim como nós devemos fazer. De uma forma quieta. Porque eu vos dei um exemplo para que como eu fiz, façais vós também. O Senhor nos dê a graça em nome de Jesus. As pessoas gostam de serem reconhecidas, que eu é que fiz aquilo. Então, qual é o ponto? É que eles não me reconhecem. Não reconhecem a minha habilidade, não reconhecem o meu dom, que eu sou o tal que faço o melhor para o reino. Então, realmente, eles perderam já o seu galardão. Então, mas, fazendo uma impressão, ajudando as pessoas, limpando o lixo,
e fazer o que deve ser feito, sem carimbar o seu nome lá. Eu é que fiz isto, eu já vos tenho feito de exemplo. E façai vós também. Temos o tenro ensinando com carinho. Olha, Pedro diz: será que tu queres lavar os meus pés? Nunca lavarás os meus pés. E Jesus, que de uma forma tenra, ele diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ok. Então, não apenas os meus pés, mas também meus braços, minha cabeça, em todo o canto do meu corpo. Então, Jesus Cristo, de uma forma terra, ele diz: aquele que está lavado prontamente, convertido prontamente, nascido de novo prontamente, não teve nenhuma fúria. Jesus Cristo não teve não sentiu-se isso como se fosse uma obrigação. Ele foi inteiro. Que o Senhor nos dê a graça. Que o Senhor nos dê a graça. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Esta salvação deixa com que aparenta como Cristo, falar como Cristo, ministrar como Cristo, ser gentil como Cristo. Que assim que o recebeu, e da mesma maneira, andai também nele. Versículo 7. Enraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E então o Y é dizer sim a Cristo, não tendo outros espíritos, não tendo outro espírito. Diga sim a Cristo, não tendo outro espírito. Olhe para a letra aí. Não, Senhor, se eu levar, ninguém vai saber que eu levei. Então vai começar a murmurar. Isso que significa que tem outros espíritos. Visite estas pessoas e dê o que eles precisam. Precisam de um suporte médico, precisam de acomodação. Se eu fizer isso, Senhor, será que será reconhecido que eu é que fiz e estou trabalhando? Então, se queres com que seja reconhecido, assim receber o teu galardão. Quero com que nós, se o Senhor dizer, faça isso, sim, Senhor. Coloque-te embaixo, sim, Senhor. Visite a eles, sim, Senhor. Visite a eles, sim, Senhor. E vai, se opte pelo caminho de Calvário, sim, Senhor. Sem ter outros espíritos diferentes do Espírito de Cristo. Em 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, a uma virgem pura, a um marido, e saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Logo que a simplicidade em Cristo for embora, a gentileza de Cristo for embora e a sinceridade em Cristo for embora, e faremos o que estiveram a fazer com outro espírito. Olha o versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado,
ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. O Senhor quer com que nós tenhamos o mesmo espírito, a mente e a atitude de Cristo. Estamos a ver para o ponto número 2. Número 2. A humildade experiente com pureza de coração. A humildade experiente com a humildade que iremos experimentar, que alcançamos de Senhor, que iremos para Ele e orar e nos devotar, nos consagrar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não posso fazer isto usando o meu próprio esforço. Eu me conheço, eu conheço a minha natureza humana, eu conheço a minha tendência, as minhas tendências. Eu sei que tenho procurado, tenho buscado de louvores do homem. Senhor, eu quero uma experiência que irás me dar o coração, a santidade, a humildade de Cristo. O coração purificado da humildade hipócrita. Coração purificado da humildade hipócrita. É H da humildade. Olha para Salmos 10. Salmos 10, versículo 10. Salmos 10, versículo 10. Salmo 10, versículo 10. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Isto não é humildade. Ele encolheu-se, abaixou-se e para aparentar-se humilde, mas com o propósito de derrubar aos pobres. No versículo 11 diz em seu coração: Deus esqueceu-se. Deus esqueceu-se. Ele não reconhece, não olha para os sodomitas. Eles faziam isto, mas aquilo. Ora para o Acá, ele fez isto, mas aquilo. Olha para Jezabel e Acabe, ele está fazendo isto, mas aquilo. Olha para Ananias e Safia, eles faziam isto, mas aquilo. Deus está cansado, Deus esqueceu-se. Deus não olha para essas coisas todas nunca mais. Então, ele pode esquecer a sua palavra. Então, a humildade que foi lá demonstrado, não a humildade diante do Senhor. Ele diz, ele escondeu a sua cara, ele nunca irá ver mais isto. Ainda que eu faça isto, mas aquilo, Deus não irá ver isso. Então, a humildade não é para Deus, é para os homens. Coração purificado da humildade. Olha para o da humildade. Humildade sem orgulho e nobreza. É a humildade que vem de Cristo, que vem do nosso coração, que experimentamos. Não terá nenhuma mancha de orgulho, não terá nenhuma mancha de um coração altivo. Abacuque 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A alma que está levantada, está orgulhosa, está elevada, está exaltada, e querendo ser demonstrado quão grande ele é, quão grande ela é, e isso irá fazer com que nós vejamos que ele tem um certo nível alto e faz com que não se humilhe como o cordeiro. Isso não é humildade. A humildade que Deus nos dá deve ser aquele sem imaculado, sem orgulho do coração. Tiago 4:6. Ande dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Entenda isso. As duas palavras ali, as duas frases, submissão vem primeiro. E vem depois a resistência, em segundo lugar. Se você tenta resistir o diabo sem se humilhar primeiro diante de Deus, isso não irá funcionar. Tem que submeter-se primeiro a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de ti. Amém? M, moderação sem alta aparência. Moderação. Falar, tem que haver moderação. Vestir-se, tem que haver moderação. A interação, tem que haver moderação. Fazendo outras coisas, qualquer coisa com outras pessoas, tem que haver moderação. Moderação sem alta aparência. Em livro de Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Isso significa, em todo lugar, onde tu fores, não te esqueça da sua moderação em casa. Quando está indo para estar no meio das pessoas, talvez haja lá uma reunião, e essa reunião é uma reunião que vai permitir com que as pessoas, de uma forma particular, individual, falem. Não esqueça a sua moderação em casa, no meio dos amigos, no meio das pessoas com quem vive, no meio das pessoas que te conhecem ou não te conhecem, querem te conhecer pela primeira vez. Não esqueça a sua moderação em casa. Não esqueça o seu caráter cristão e caráter como de Cristo que tu deves ter. Deixa que a sua moderação seja notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Salmos 101. Salmos 101, versículo 5. Salmos 101. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo a escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Vamos ver também imperfeições reconhecidas e imperfeições renunciadas, imperfeições removidas. Isaías, ele diz: eu sou o profeta o qual o Senhor enviou para as filhas de Sião, e diz no capítulo 3, ele agora veio para a presença do Senhor e confessou, e reconheceu, e renunciou à sua imperfeição, e diz: que eu estou no meio de homens de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5. A parte do versículo 5. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Ele confessou a imperfeição, e o Senhor enviou os mensageiros dos céus com uma brasa viva que tiraram do altar para o purificar, para tirar a imperfeição que ele reconheceu, para com uma... Versículo 7. No versículo 7 diz assim: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Houve uma purificação dos pecados. Por quê? Porque ele reconheceu e precisava de uma renovação. Ele viver sob o controle de Deus.
vivendo sobre o controle do Senhor. Há pessoas chamadas, que se chamam cristãos, que são mestres das suas próprias vidas, são capitães das suas próprias ovelhas. Não estão debaixo do controle do mestre, não estão debaixo do controle de ninguém. Eles até querem controlar todas as pessoas. Até também querem controlar ao Senhor. Senhor, não dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. Senhor, não pode ser dessa forma. Não deveria ter sido dessa maneira. Senhor, não podemos aceitar isto. Mas sabes, se queremos ter a humildade que nós que experimentamos do Senhor, devemos permitir com que o Senhor possa estar no controle. Estamos a olhar para o Atos 9, a partir do versículo 6. Atos 9, versículo 6. E ele, tremendo atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? Isso é tudo. Este é aquele que teve uma carta do Sinédrio para ir a Damasco e, vendo alguém dessa maneira, iria o amarrar, iria o levar para a prisão, mas agora, através da conversão, através da salvação, faz-nos com que nos entreguemos ao Senhor e fazemos com que o Senhor esteja no controle da nossa vida. Senhor, o que é que quer com que eu faça? E o Senhor disse, levante e vá para a cidade e te será dito o que deves fazer. Senhor, por que tu não me diz pessoalmente? Como é que eu vou me submeter aos ensinamentos, aos treinos e às diretrizes de alguém que um desses discípulos que eu não sabia? Então, não é essa pessoa que é uma pessoa que eu quando visse, eu poderia o levar para a prisão. Eu sou grande em prisão, em poder, em autoridade. Eu estou certo que poderia ter levado essa pessoa para a prisão. E agora, Senhor, está me enviando para essa pessoa sem nome. Eu não posso ir, eu não posso fazer isso. Então, eu posso até me submeter a ti, mas não me submeto a outra pessoa. Mas sabes, ele não disse isso. Quando viemos a conhecer ao Senhor, e quando nos entregamos ao Senhor, e experimentamos a sua natureza, e a nossa experiência já foi perdoada, e experimentamos o seu caráter. Qualquer coisa que ele disser, o Senhor está no controle. Honestamente, será que a sua vida é assim? Você permite o Senhor que esteja no controle de tudo? Permite o Senhor estar na observância de tudo? Ou fala apenas de boca para fora que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele foi ressuscitado dos mortos, Ele é o Senhor, mas em forma prática, definitiva, você não é submisso ao seu senhorio na sua vida. Saulo submeteu-se e foi em direção que o Senhor disse para que fosse. E indiferença ao louvor dos homens. Indiferença. Ele não se importou aquilo que as pessoas diziam. Aquilo que as pessoas iriam dizer. Olha para Saulo, ele foi para Damasco. Que comentários iriam dar os judeus que estão lá? Como é que iriam olhar para este meu ato, me humilhando para as pessoas, para as pessoas que eu vim para perseguir? Não se importou, ele foi indiferente. Indiferença ao louvor, e foi indiferença à crítica das pessoas, indiferente à crítica das pessoas, indiferente para a avaliação da sua vida nas pessoas. Então, quando você fica indiferente da qualquer coisa que digam qualquer coisa que queiram dizer, qualquer coisa que queiram fazer, façam. Qualquer forma a sua reação seja que façam. Por quê? Porque agora não nos importamos daquilo que as pessoas falam, pensam acerca de nós. Homens te louvam, homens te glorificam, isso não importa. Vá e sirva ao Senhor. João 12, versículo 24.
João 12, versículo 42. 42. Apesar de tudo, até muitos, os principais, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. No versículo 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amam a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Há pessoas que sabem que este é o caminho, mas não caminham naquele caminho. Por quê? Porque gostam de glórias dos homens mais do que glórias de Deus. Pessoas que sabem, espera, isto não é justo. E o Senhor te envia para lá, para verificar essa coisa e corrigir essa coisa. Mas eu não posso, porque se eu fizer isto, homens não irão apreciar, mulheres não irão apreciar. Portanto, se eu querer me fazer de justo e ensinar aquilo que devo ensinar, aquilo que ele quer com que eu ensine, irão me ensinar, irão me culpar, irão lançar pedras de críticas diante de mim. Portanto, não poderei fazer isso. Por quê? Porque gostam de glória dos homens mais do que glória do Senhor. Aquilo que o Senhor implantou, a sua humildade em ti, quando o Senhor implantar a sua humildade, serás indiferente ao louvor de homens. Ensinável e ternura de coração. Ensinável e ternura de coração. Segunda de Crônicas 20, 33, 34, dizia, versículo 27. Como o teu coração se enterneceu e humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra as suas habilidades, e te humilhaste perante mim. Olha para a conexão dessas palavras. Se o nosso coração atira a palavra de Deus, se nosso coração rejeita a palavra de Deus, e dizer sim, eu sei, tenho essa imperfeição, sim, eu tenho essa insuficiência na minha vida, mas eu não quero com que isso seja mencionado, eu não quero com que isso seja tirado para fora. Então isso não é humildade. A humildade requer com que nós sejamos ensináveis e pessoas ter mansas de coração. E te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes. E te humilhaste. Ninguém veio para lhe tornar humilde. Ele humilhou-se perante mim e resgataste as tuas vestes, versículo 27, e choraste perante mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Em Jó 34, versículo 32. 32. O que não vejo, ensina-me. Então, isso é humildade. O que não vejo, ensina-me. Eu creio que sou santificado, mas, Senhor, não sei de tudo. Sou santificado no coração, mas não tenho total conhecimento da tua palavra. O que não vejo, ensina-me. Eu sei que estou cheio, batizado do Espírito Santo, mas o propósito do Espírito Santo é que poderás me liderar em toda a verdade. Mas é essa verdade. Eu sei que não sei de tudo. O meu caráter não preciso da sua presença. O que não vejo, ensina-me. Senhor, tenho sido um pregador, mas está me enviando agora para esta igreja bíblica, da vida profunda. Talvez irão dizer coisas que nunca pensei. A humildade
requer com que aquilo que não sei, Senhor, ensina-me. E se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. E se pelo ensino, pela exposição, pela explicação, pela aplicação, pela ilustração, eu tenha visto que tenho feito alguma iniquidade, nunca mais a hei de fazer. Y. Juventude restaurada, renovada e mantida. Juventude restaurada. Isso significa, quando eras jovem, tinhas desejo de aprender, desejo de ser ensinado, estava entusiasmado em querer saber. Lembra, quando quando te converteste, quando chegasse o momento de estudo bíblico, tu corrias para o estudo bíblico. Existe alguma coisa dentro de ti, desejando aprender. Isso é o que o Senhor deseja. Aquilo que nós éramos no passado, desejo de querer aprender, querer saber, e qualquer que Deus estiver a usar para revelar a verdade, vai dizer: Senhor, eis-me aqui, quero aprender. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Da beneficência da mocidade do teu amor, do amor dos teus apóstolos, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. E então, versículo 3, Israel era santidade para o Senhor. Israel era santidade perante ao Senhor quando eram ainda pequenos. O seu coração estava indo diante do Senhor. E era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Há uma palavra, há um versículo que precisamos trazer. Eclesiastes 4, versículo 3. 4:3. Melhor é o jovem pobre e sabe do que o rei velho insensato que se não deixa mais admoestar. Então, quando chega a um estado em que a nossa mente vai dizer que não, eu não quero mais ser advertido, não quero ser ensinado, então o Senhor diz que melhor é o jovem pobre e sabe do que um rei insensato que se não deixa mais admoestar. Estamos a entrar para o ponto número 3. Ponto número 3, a humildade explícita nos peregrinos ligados ao céu. Humildade explícita nos peregrinos. A humildade para os peregrinos ligados ao céu foi expressa para essas pessoas nas quais estamos observando. Porque eles diziam: eu posso. Então nós também podemos. E o Senhor confirme isso em nome de Jesus. A humildade. Ana. Essa história você já leu. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel 1, a partir do versículo 9 até 18. Ele estava apaixonado, honrando, derramando seu coração, mas honrando, mas a sua voz não saía. Então, o Samuel disse: tome tira a sua bebida daqui. Então, ele não ficou zangado. Então, imagine, coloque-se no lugar dele. Se você estivesse orando, derramando seu coração ao Senhor e fazendo uma grande consagração ao Senhor, que qualquer
mulher nunca tinha feito em Israel, que se me deres um filho, irei oferecer diante de ti. E Elias disse: estás bêbado, estás grossa, tira a sua bebida daqui. E a Ana respondeu de uma forma humilde. Ele disse: não estou bêbado, sou uma mulher com um coração, um espírito triste. Estou derramando o meu coração, estou derramando oração perante o Senhor. E Samuel disse: e o Senhor te garanta a sua petição. Eu sei, outras pessoas não podem responder, mas não, eu estou falando de vós, não estou falando de vós. Eu sei que você vai responder. Então, Ana não recusou, Ana não disse nada que, o Senhor está cego espiritualmente, está cego espiritualmente. Olha, o Senhor respondeu a sua oração, e o Senhor responderá a sua oração em nome de Jesus. Urias. Isso era o tempo em que os reis iam para a batalha. Isso iremos encontrar em 2 de Samuel, 2 Samuel 11, de 8 até 17. Olha, para David, não foi para a batalha, estava relaxando em casa, tomando um ar fresco através da sua varanda. Olha, você sabe o que aconteceu? Cometeu um pecado. David escreveu para Joabe, ele disse: mande a Urias, desde que ele venha. Ele lembrando daquilo que ele havia feito. E Urias veio, ele tinha uma casa, mas não foi a casa. O campo da batalha estava na sua mente. A obra do Senhor estava na sua mente. E David disse: será que tu não vais para casa? Será que tu não queres relaxar com a tua esposa? Ele disse: como é que eu posso, Senhor? Olha para o meu senhor Joabe está no campo de batalha. Então como é que eu posso ir para casa e refrescar? Será que é assim? E dessa maneira, David fez com que ele bebesse em excesso. E Urias estava lá no portão. Será que tu não vais de ir? Ele disse: não. Por quê? Porque a arca do Senhor é tão maior, é tão grande, é mais importante do que o meu próprio gozo. Ele fez uma carta, o David, e deu a Urias. E Urias não disse: apenas estás mandando mensagens e se preocupando consigo mesmo e não estás a ir para o campo da batalha. Urias não disse isso, não disse qualquer coisa igual. Ele tomou a carta, e a carta é que Joabe coloque Urias no campo de batalha, no lugar mais quente, para que ele possa ser morto, para que David pudesse cobrir aquilo que ele havia feito. E Urias não abriu a carta para procurar saber o que ele escreveu. Este homem não está no campo de batalha, não está no campo na luta. Ele não abriu a carta. Então, essa é a humildade que Urias teve. Olha, quando vamos para o Antigo Testamento, o M de Moisés, o Moisés era um homem justo e puro na face da terra, nos seus tempos. Esse povo de Israel fizeram mais do que deveriam fazer. Deus disse: irei limpar a todos. Será por aquilo que Deus disse que iria fazer grande nação através de Abraão? Deus disse: faria de Moisés grande nação. Ele disse: não, Senhor, não faça de mim uma grande nação. Preserve esse povo e deixe que os gentios saibam que esse povo ainda é seu povo. Será que você pode rejeitar a granditude para que Deus possa ser reverenciado? E Deus ainda era respeitado. Então, isso é o que Moisés fez. Então, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, e Deus disse: será que você não tem medo de falar contra o meu servo? E a lepra veio sobre Miriam. Ele disse: meu senhor, ore por ele. Ele não disse. Ele, quando a orar, ele não disse: vocês pensavam que eram mais velhos?
e falaram contra mim, agora Deus me colocou a mim. Então vocês sabem quão grandioso eu sou de lado de Deus. Nunca fez isso. Ele orou pela Miriam. E somos ditos em Números, capítulo 12, lendo a partir do versículo 3. Versículo 3 diz, e agora, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Assim como o Senhor olhou para a face da terra, todo mundo na face da terra, viu que este Moisés era um homem mais manso e humilde de todos os homens sobre a face da terra. Eu oro para que Deus possa dar testemunho acerca de ti em nome de Jesus. Isaac. Se você fosse Isaac, o que poderia ter feito? O pai, Abraão, colocou lenha sobre ele, carregou. Ele não disse, pai, os servos estão lá. Qual a diferença entre servo e o filho? Por que você disse a ele para que ficasse lá em casa? E eu, como sendo seu filho, os servos não estão a fazer nada. E me manda a mim para carregar a lenha. A humildade não vai dizer isso. Pai, eis a lenha e eis o fogo. Onde está o cordeiro para o sacrifício? O Senhor irá providenciar por si mesmo o sacrifício, o cordeiro, e manteve-se calado. Então, uma palavra respondeu para ele que era suficiente. Então chegaram lá e trouxe a lenha. Não, lembra-se que o Isaac era um adolescente naquele momento e Abraão, um homem velho. Ainda poderia o Isaac empurrar ao pai. E o pai começou a amarrar os braços e colocou no altar. Pai, o que estás a fazer? A humildade não faz questões. E levantou a sua faca e ouviu a voz dos céus. Abraão, não coloque a sua mão sobre o seu filho. E levantou Isaac e trouxe o cordeiro para o sacrifício e foram de volta para casa. E Isaac não disse aos servos que estavam à sua espera, sabe o que o pai queria fazer? O Senhor me salvou hoje. Então o pai queria me matar hoje. Então ele não disse isso. Para quê? Para não instigar os servos a se rebelar contra o Abraão. Nunca. Então, chegando em casa, Sara ainda estava viva. E Isaac não disse, mãe, eu quero dizer uma coisa, que depois da refeição, que nunca ouviu, mas eu vou dizer, eu sair para o canto. Então, perguntar à mãe, será que sabe o que a mãe tentou fazer para mim hoje? Ele tentou me matar. Então, será que ele está tendo problemas mentais? Será que ele está tendo uma depressão? Por que ele está a fazer isso? Deixa que eu vá falar com ele. Abraão, eu ouvi. Meu rapaz me disse, isto é o que você tentou fazer. Nada parecido com isso. Uma pessoa humilde não quebra a família, não destrói a família. Está a viver numa família, és humilde, não irás quebrar a sua família. Não, és filho, és uma filha, não vais quebrar, não vais derrubar a sua família. Se você for humilde. Se tu és o homem ou o marido, não irás derrubar a sua família. Estamos a vir para Lucas. O Lucas é aquele que pregou o evangelho. E ele fez todo o livro de Atos Apóstolos. E em qualquer momento que você ver o nós. Então, o Lucas incluía a si mesmo quando vimos o nós. Atos 21, 12. E ouvindo nós isto, olha, o nós, Lucas incluso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Veja para o versículo 13. Mas Paulo respondeu. E que significa? O que fazeis vós, chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 14 agora. E como não podíamos convencê-lo, nós
o Lucas, nós, incluído e outros, tentaram persuadi-lo, não vá, não vá. Ele disse, eu irei, eu farei a vontade de Deus, essa é a minha chamada. E como não podíamos convencê-lo, não aquietaram dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Olha ao versículo 16 lá, e foram também conosco. E depois desses dias, havendo feito os nossos, Lucas incluído, preparados, subimos a Jerusalém. Portanto, Lucas tentaram impedi-lo, mas ele também se juntou e foi. Olha para o Paulo, que foi persuadido para que não fosse, mas ele com os outros, por causa da sua humildade, ele foi, até colocaram a pressão sobre ele, então deram-lhe razões porque não poderia ir, ele obedeceu. Então, ok, vai por si mesmo. Então, Lucas disse, eu irei. Portanto, as nossas ideias não irão ser derrubadas, os nossos conselhos não foram derrotados. Não, o Lucas decidia aquilo que ele decidia que iria fazer pelo Senhor, ele fazia. Então, não ouviu aquilo, não deu ouvido àquilo que as pessoas diziam. Ainda que dissesse, vá por si mesmo. Tem que haver humildade e percepção da palavra de Deus. Então devemos que perceber, ele tinha um entendimento da chamada de Deus mais do que aquilo que eles têm. Ele tinha o plano de Deus mais daquilo que eles tinham. E querendo suportar a ele temos que suportar a ele para que possamos ir junto com ele. Então isso significa humildade. Isaías 6, versículo 8, versículo 1 até 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No versículo 3, e clamava para uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha para o versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5 agora diz, então disse eu, ai, se fosse você vendo essa grande visão e vendo esses anjos e ouvindo o choro dos anjos, então poderia estar a pensar, eu sou favorecido, não penso que existe qualquer outra pessoa em toda esta nação, vendo esta visão que eu já vi, ouvindo as vozes que eu já ouvi, vendo os anjos que eu já vi. Não, sentindo o tremor do templo como eu senti. Mas a visão não o tornou orgulhoso. Mas tornou humilde cada vez mais, vindo a clareza da glória de Deus. E diz, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era humilde. Agora Teófilo. Estamos a olhar para o livro de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 3. Diz, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado muitíssimo. Então, o Teófilo era um homem fonético, mas era nascido de novo. E assim que era nascido de novo, Lucas tinha que escrever para ele. É como ele fez um acompanhamento daquela carta,
ele fez um aconselhamento para quê? Para que ele pudesse firmar mais. Ele escreveu para ele o mais excelente Teófilo, olha o versículo 4, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Teófilo não disse, Lucas, você sabe a minha posição, você sabe o quão ocupado eu estou e sabe o estágio do meu trabalho, que eu estou muito ocupado. Então, você escreve para mim, escreve uma carta do evangelho tão longo, de acordo com... Então, quando é que você quer com que eu termine isso? Eu escrevi toda essa genealogia, o que é que tu queres com que eu faça com isso? E disse, no versículo 3, escreveu de capítulo para capítulo, todos esses detalhes, escreveu para uma pessoa chamada Teófilo. E Teófilo ficou ofendido, tomou e recebeu isso, e aceitou e leu todas as coisas. Olha para o livro de Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. No versículo 2, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias, e falando que respeita o reino de Deus, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E continua, e escreve mais 20 capítulos, escrevendo para um homem ocupado, Teófilo, por excelência. E Teófilo não disse, Lucas, será que eu posso dizer uma coisa? Você ainda continua entendendo a responsabilidade de alguém que está no governo. Aliás, não poderia escrever longas coisas desta maneira. A humildade de Teófilo, não apenas isso. Então, esse livro do Novo Testamento foram livros do Teófilo e foram enviados para ele e dados para ele. E agora, para o benefício da igreja e para o benefício de todo mundo, Teófilo submeteu isso para que possa fazer parte da Bíblia. Há pessoas que qualquer coisa que tem, isso é muito precioso, a informação, a revelação é muito grande, isto é para mim. E nunca irei partilhar com ninguém. Qualquer informação que todas as pessoas procuram, deixa que eles procurem fora. Isto é meu. Não Teófilo. Teófilo demonstrou humildade. Quando você vê que a obra nas suas mãos, aquilo que você tem, não é simplesmente para beneficiar a ti mesmo, sozinho, pode beneficiar a todo mundo, pode beneficiar muitas gerações. E a humildade requer isso para que todos nós possamos ter essa humildade. Isso era com o jovem Timóteo. Isso também para o jovem Timóteo. Olha, para o jovem Timóteo, seguiu o Paulo apóstolo. Ele disse, eu não tenho nenhum homem como ele, Timóteo, que iria fazer naturalmente todas as coisas que eu digo para fazer. Por quê? Porque ele trabalhou comigo assim como um filho com o pai. Essa humildade, quando em tudo que você faz, qualquer seja o seu conhecimento, qualquer que seja, ainda precisa se submeter e dizer, eu vou trabalhar com o meu líder, como o meu pai no Senhor. Primeiro de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos,
olha como Timóteo submeteu-se a ele mesmo para o seu mais velho apóstolo. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade, não vestindo roupa de orgulho, não tendo aparência de humildade, não tendo altura de orgulho, não faças de alguém que quando te vir as pessoas possam ter medo de ti, mas revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu oro para que essa humildade, uma humildade exemplar, uma humildade experimentada e humildade expressa, o Senhor irá transferir para cada coração de nós todos nesta noite, em nome de Jesus. E assim que fizer isso, irá se demonstrar, irá se mostrar e será expressada em tudo que nós fazemos, em toda a sinceridade e em toda a honestidade e em toda a disposição honesta, em nome de Jesus. Vamos nos levantar, vamos falar com o Senhor em oração, para que o Senhor possa nos lembrar da humildade expressa de todos esses homens e experiência da humildade que o Senhor Jesus Cristo, e uma humildade exemplar para que isso possa se reproduzir e se replicar em nossos corações, em nome de Jesus. Assim que orarmos, o Senhor irá responder à tua oração.